Pessoal, eu sou o professor Cláudio Henrique. Na aula de hoje, de História, a gente vai falar dos holandeses no Brasil. Falar de holandeses no Brasil, né, é falar de um povo que contribuiu muito, né, com o Brasil no período da sociedade açucareira, né? Eram as pessoas que tinham a técnica de desenvolver o açúcar. Então, assim, nós temos esse legado deixado pelos holandeses na história do Brasil. Então, assim, é falar de um povo importante, né, que contribuiu muito para a sociedade brasileira no desenvolvimento da economia açucareira, né? E para falar de holandeses no Brasil, se requer a necessidade de falar da União Ibérica, né? Certo? Que aconteceu do século XVI a XVII. Né? Não pode falar dos holandeses no Brasil sem focar a questão da União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Né? Foi o resultado da união das dinastias entre as monarquias de Portugal e Espanha. Ou seja, essa União Ibérica vai se dar, né, entre a união tanto de Portugal quanto Espanha. Né? Portugal vai perder o seu rei e não tem uma pessoa sucessor, e rei a gente sabe que é consanguíneo, né? E aí, como não tinha mais um descendente do rei de Portugal, Espanha, né, o rei da Espanha vai dominar as colônias que pertencem a Portugal. Né? Essa União Ibérica é a junção dessas duas nações, Espanha e Portugal. Então, a União Ibérica ela vai favorecer, né, para a questão da invasão dos holandeses no Nordeste. No decorrer das nossas explicações, vocês vão perceber o motivo que levou essa invasão. Né? Até porque a entrada dos holandeses no Brasil está dentro da União Ibérica. Como os holandeses pertenciam, em alguns momentos da história, à Espanha, e a Espanha comandava os reinos, né, vamos dizer assim, as colônias, né, que Portugal tinha controle, e a partir do momento do poder que a Espanha tinha sobre os domínios portugueses, né, porque o rei da Espanha que passa a governar, Felipe II, com a morte de Dom Sebastião, Felipe II, rei da Espanha, ele vai dominar tanto parte que pertence à Espanha quanto Portugal. Né? Então vamos lá. A União Ibérica e a invasão dos holandeses no Nordeste. Mais de 1580, Dom Sebastião, rei de Portugal, ele morreu, né, sem deixar herdeiro. O trono português foi então ocupado pelo Felipe II da Espanha, que tinha parentesco com a família real portuguesa. Dessa forma, Portugal e suas colônias, né, inclusive o Brasil, eles ficaram sob o domínio da Espanha até 1640, né, quando acaba a União Ibérica. Ou seja, focar mais bem claro, morre por volta de 1580 Dom Sebastião, rei de Portugal. Como não tem sucessor, e rei é consanguíneo, nós sabemos isso, é diferente do sistema de faraó, né? É diferente. Rei é consanguíneo, de sangue. Só pode assumir o título de príncipe, rei, rainha e princesa consanguíneo, né? Então, Dom Sebastião vem a falecer, morreu, e o único herdeiro fica Felipe II, rei da Espanha. Então, a Espanha vai se unir, né, a Portugal. E essa união, nós vamos dar a nomenclatura de União Ibérica. Né? Agora, o Brasil, que pertence que é uma colônia de Portugal, está sobre os domínios da Espanha. O Felipe II tem todo o poder para usufruir do Brasil. Aqui nós temos a imagem, né, do Felipe II, rei da Espanha, que agora também vai ter domínio sobre o Brasil, né, porque ele é o único parente de Dom Sebastião, o herdeiro. Né. Então, neste período, né, a Holanda ela pertencia à Espanha, certo? Nesse período de União Ibérica, né? Certo? Deixar isso bem claro. A Holanda estava sob domínio da Espanha, porém conseguiu sua independência. Olha aí, a Holanda, que pertencia à Espanha, era controlada politicamente, economicamente
agora conseguiu conquistar a sua independência por meio de luta e guerra, tornando-se um país. Olha aí, de repente, no desenrolar desse contexto histórico da União Ibérica entre Portugal e Espanha, a Holanda, que pertencia à Espanha, vai se desmembrar de Espanha, vai ter independência, vai ter liberdade, vai caminhar por si só, né? Vai ser autônoma, independente. Claro, isso custou, né? Guerra, lutas, teve muitas consequências, né? Mas se tornou um país. A Holanda agora se torna um país. E vale ressaltar que, dentro desse contexto, os holandeses já tinham adentrado ao Brasil. De que forma? Ora, na condição de pertencer à Espanha, e a Espanha controlava as colônias portuguesas, né, por ser o único herdeiro do trono português, e tinha trago, né, enviado os holandeses para a produção do açúcar no Brasil. Isso é interessante ressaltar para o aluno entender que a invasão ela vem após, né, o fim da União Ibérica, porque eles tinham vindo de uma outra forma anterior, tinham vindo a serviço da Espanha. Para quê? Para produzir no Brasil o açúcar. Quem tinha o conhecimento, a técnica de produção de açúcar, eram os holandeses, né? Certo? E o negro aqui no Brasil, o africano, trabalhava no pesado e tudo, né, na fabricação do açúcar, nós tínhamos, e havia auxílio de portugueses, mas quem tinha a técnica de fabricar o açúcar eram os holandeses. Então veja bem, nós temos Holanda no momento do Brasil, na condição a serviço da Espanha, já que a Espanha tinha o controle sobre a colônia portuguesa, que era o Brasil. Agora nós temos a quebra desse elo entre Holanda e Espanha, né, no qual a Holanda ela consegue a sua independência, né? E de repente, agora, para castigá-lo, a Espanha vai proibir o comércio da Holanda com todos os portos de domínio, inclusive com o Brasil. Ou seja, a partir do momento que a Holanda ela consegue a sua independência política, né, ela passa a ser excluída de estar com o comércio com o Brasil. Certo? Então os holandeses mantinham rico comércio com o açúcar brasileiro, né? E agora o que fazer diante disso tudo? Ora, vai ter causa e consequência, né? A causa da invasão dos holandeses ao Brasil, né? A Holanda era inimiga agora, né? Não era mais parceira da Espanha, agora é inimiga da Espanha, né? Os Países Baixos pertenciam à Espanha e lutavam pela sua independência. O governo espanhol proibiu os holandeses de comercializarem o açúcar brasileiro, né? A lavoura da cana-de-açúcar no Brasil foi implantada com a tecnologia, né, e capital flamengos, ou seja, holandesa. Os holandeses refinavam o açúcar brasileiro e o distribuíam para o resto do mundo, né, principalmente Europa. As etapas mais lucrativas da atividade canavieira, né? Ou seja, então assim, esse holandês ele teve uma participação significativamente para essa sociedade açucareira no Brasil. Teve um papel primordial, né? Com as invasões, os comerciantes holandeses eles desejavam conquistar as áreas produtoras de cana-de-açúcar, né? E retomar o refino e o comércio de açúcar que eles havia sido proibido. Ou seja, eles agora, nessa invasão ao Brasil, eles vêm no intuito, né, de conquistar as áreas que antes eles tinham domínio, né, na cana-de-açúcar, no processo de refino do comércio de açúcar, né, e agora que estava proibido. Então eles vêm, eles invadem com esse objetivo de retomar essas atividades. A imagem aqui mostra a Companhia das Índias Ocidentais, né, em Amsterdã, fundada em 1621. Né? Então nós agora já sabemos o porquê dessa invasão. Né? Eles tinham todo o conhecimento e técnica de produzir. De repente foi usado, né, foi utilizado, abusado pelo seu saber da técnica de desenvolver esse açúcar. Depois a Espanha o proíbe de comercializar com o Brasil, já que havia quebrado os laços entre Holanda e Espanha. Então, invadir o Brasil foi a solução? Foi a única que a Espanha, a Holanda encontrou nesse momento, né? A primeira invasão dos holandeses ao Brasil, ela se deu por volta de 1624, início do século XVII, né? Ocorreu
em Salvador, Bahia, né? A guerra de emboscadas, mas foi um fracasso, né? Não teve sucesso. Já a segunda invasão dos holandeses, né? Após esse boicote da Espanha com ela em relação ao Brasil e à produção do açúcar, a segunda invasão ela ocorreu também no século XVII, em meados de 1630, né? Em Pernambuco. Um detalhe, a população ajudou, pois queriam ficar livre de Portugal, né? E essa invasão que se deu na região onde hoje é o atual Pernambuco, né? Ela teve sucesso. E a gente pode dizer que um dos pontos positivos desse sucesso foi o fato do povo, né, que estava na região de Pernambuco ter acolhido a vinda, né, desses holandeses nesse momento histórico. Já que o objetivo desses colonos é se livrar de Portugal. Os holandeses do Nordeste vinham em rebelião aberta, né, contra a coroa espanhola desde 1568. Mas foi em 1602 a 1621 que eles levaram a guerra ao campo do inimigo, né? Então veja que a holandesa e a Espanha, o atrito maior foi entre 1602 a 1621. E foram eles também chamados neerlandeses, né? Ou batavos, os primeiros europeus a arrancarem do controle dos conquistadores ibéricos, né, um grande naco de terra no que hoje chamamos de América do Sul, né? Isso ocorreu no Brasil. Os holandeses eles invadiram a Bahia em 1621, sem sucesso, e invadiram a capitania de Pernambuco, né, em 1630, com sucesso. Lá permaneceram, né, no interior de Pernambuco, até 1654, né, que vai ocorrer o processo de expulsão. Extensão territorial, né? A extensão territorial na Nova Holanda, né? Que nós vamos chamar Pernambuco, essa região, o mapa está colocando, né? Que vai desde a questão de São Luís, né? Ao Forte Maurício, né? Pegando ali Pernambuco. Toda essa parte, ó. São Luís, tal, Fortaleza, Forte dos Reis Magos, Cabedelo, Federícia, né? Olinda, Cidade Maurícia, Recife, Forte do Rio Formoso, Forte Maurício, toda essa região verdinho aí é a extensão territorial onde as tropas holandesas, né, teve um domínio, mas principalmente Pernambuco, preciosamente, né? O Recife, né, hoje tem muita herança ainda desse período, né? A Olinda, né, uma cidade turística hoje no Brasil, e é conhecida mundialmente pelo frevo, né? Não só nacional, mas mundialmente. Então, assim, muito do que se produziu ali de cultura é ainda um advento do período dos holandeses no Brasil. Então, vamos lá. Essa extensão territorial da Nova Holanda, né, que se dá o nome de Nova Holanda, essa região, né, chamamos de Pernambuco, fundada pelos holandeses na região nordeste do Brasil, existiu de 1630 a 1654, né? Os holandeses só foram expulsos do Nordeste em 1654 com a vitória dos brasileiros da Batalha de Guararapes. Os holandeses, eles viram o lucrativo negócio, né? Esses holandeses, eles viram o lucrativo negócio ameaçado e decidiram ocupar a área produtora de açúcar. O Nordeste brasileiro, os holandeses estudaram um plano para apoderar-se de uma área produtora, né, de cana no Nordeste brasileiro, especificamente o Pernambuco, claro. Assim, em 1624, invadiu Salvador, na Bahia, e que era o sede do governo geral brasileiro, né? Mas foram expulsos em 1625, contudo, não se desanimaram, né? O alvo, na próxima vez, foi Pernambuco. Então, nessa questão geopolítica, né, entre Pernambuco e holandeses, né, nós vamos dar a esse conceito de uma política geopolítica, né, certo? Que é essa relação entre Pernambuco e holandeses, ou seja, Pernambuco e Holanda, Nordeste brasileiro e Europa, preciosamente Holanda. Dessa vez, os holandeses iriam atacar e atacariam a capitania de Pernambuco, né? O maior centro açucareiro da colônia,
ou seja, a colônia portuguesa, que era Brasil, né, o seu maior centro de desenvolvimento econômico do açúcar estava em Pernambuco. Não é à toa que até hoje, né, se você vai à região de Pernambuco, a gente encontra grandes canaviais, ainda é uma herança, né? Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, né, ele preparou suas forças para resistir aos invasores holandeses, né, utilizando somente os recursos materiais, né, e humanos disponíveis em Pernambuco, pois as tropas que a Espanha colocou à disposição era formada por apenas 26 soldados. Então, assim, o apoio da Espanha foi muito fraco, né, podemos dizer assim, né, o auxílio foi muito pouco, né. Então isso contribuiu para que enfraquecesse o movimento e os holandeses se apossassem dessa colônia, né, em Pernambuco, desse território. A gente percebe aí no mapa, né, certo? A invasão holandesa, as setas mostrando aqui duas setas, né, aqui Recife, capital de Salvador, vindo pelos Oceano Atlântico, né? Então assim, os holandeses eles ficaram, né, nas terras brasileiras, certo? E entre de 1630 até 1654 foi um período, né, marcante desses holandeses. Os holandeses mandaram para governar o Brasil, né, o conde Maurício de Nassau, né, uma figura emblemática nesse processo da Holanda ocupar parte do Nordeste brasileiro. Essa figura ícone, né, Maurício de Nassau, é importantíssimo nesse processo histórico dentro desse Brasil, quanto condição de ser comandado pela Holanda, né? Então assim, o governo holandês ele manda para o Brasil Maurício de Nassau. Essa figura assim é de extrema importância para a cultura do Brasil, né? No processo histórico, né? Para o desenvolvimento até de alguns campos científicos, né? Então assim, Nassau ele teve uma grande contribuição para a história do Brasil, né? Ele recebeu o título de primeiro governador geral. Então o conde Maurício de Nassau, né, em seu governo sobre o domínio holandês, ele atingiu o apogeu, né? Olha aí, ele tendo inclusive, né, se expandido territorialmente, incentivou as artes e as ciências, né, buscando atender melhor os trópicos, né? Foi um típico homem da Renascença, podemos dizer assim. Então assim, Nassau, ele especialmente ele tem um lugar, especialmente na história do Brasil, né? Conhecido pelo seu nome brasileiro, Maurício de Nassau. Ele governou a colônia holandesa no Nordeste, no Brasil, com a capital em Recife, né? Deixar isso bem claro, de 1637 a 1644. Então foi o período que Nassau ele passou a governar essa parte de Pernambuco, né? No Nordeste brasileiro. Nós tivemos grandes realizações, né? Nassau ele contribuiu com extremas e importantes realizações. Entre elas podemos ressaltar reativou a agromanufatura açucareira, olha aí, abriu crédito à elite açucareira, garantiu liberdade religiosa, um ponto muito importante, né? Essa abertura para o campo religioso, remodelou e urbanizou Recife e Olinda. Então assim, Recife e Olinda passou por toda uma modelagem, né? Toda uma roupagem nova na questão urbana. E Recife ficou conhecida como a cidade Maurícia, né? Então assim, a modernização de Recife, ela se deve muito a Maurício de Nassau, né? Então assim, a modernização de Recife, ela é empreendida por Nassau, ela pode ser vista através das pontes, né, e canais construídos neste período, né, em Recife, Pernambuco, ou no Museu do Estado, né, nós temos isso, né. Se você for a Recife, nós vamos encontrar algumas avenidas com pontes, né, muito conhecidas popularmente, e isso se deve ainda à herança do trabalho de Nassau no Brasil. Holandeses em Pernambuco entre 1630 e 54
vai ser marcado pelo processo de insurreição pernambucana, né? Espero de 1644 a 1654, que vai haver a Batalha dos Guararapes, né? Travada entre 1648 a 1649, entre as tropas, né, holandesas e os luso-brasileiros, nos Montes dos Guararapes, atual município de Jaboatão, né, dos Guararapes, ao sul do Recife hoje, né, em Pernambuco. E outro ponto marcante vai ser a Campina da Taborda, né, que se deu na assinatura em 1654 da capitulação do campo da Taborda em frente ao Forte das Cipontas, né, no Recife, onde os neerlandeses deixaram o Nordeste brasileiro. Aqui nós temos a imagem de Maurício ainda de Nassau, né? A economia açucareira prosperou muito na colônia durante a permanência dos holandeses no Brasil, né? As realizações estão entre elas: melhorou o sistema de produção de açúcar no Nordeste, ou seja, essa invasão holandesa propiciou muito, e uma das realizações propiciou muito para o desenvolvimento do açúcar. E uma dessas realizações desse momento histórico da invasão holandesa é isso, é melhorar a produção no Nordeste do açúcar, né? Conceder empréstimo aos senhores de engenho para melhorar as lavouras e compra de escravos, né? Modernizou urbanisticamente a cidade de Recife, construindo canais, diques, pontes, palácios, criou o zoológico, museu natural, jardim botânico em Recife, modernizou e melhorou a qualidade de serviços públicos na cidade, como, por exemplo, a coleta de lixo e bombeiros, né? Trouxe artistas para retratar o Brasil, né? A partir desse momento nós vamos ter figuras retratando o Brasil, né? Em imagem pintada, né? Ao óleo, né? Aqui são imagens, né? Nós temos imagens, certo? Do Brasil, há uma visão de dois grandes artistas, Franz Post e Albert, né? São o material tudo dessa equipe, né? Mostrando aí a questão da cultura indígena, o elemento índio, né? Com seus elementos, o negro também, né? Então, assim, esses dois artistas, né? Franz e Albert, eles vão retratar os elementos, né? De grande importância para a história do Brasil, que é o índio e o negro. Nós vamos ter também um material de produção artística, né, através de pintura, né, a óleo, do Brasil na visão de Franz e Albert, que é o engenho, né, todo o engenho, a propriedade, a casa grande, a moenda, né, a senzala, toda a propriedade que nós consideramos de engenho. Nós vamos ter uma bela vista, né, da própria paisagem, das plantas, das árvores brasileiras, né, certo? Rios, né, corrente de rios no Brasil na visão de Franz e Alberto, né? Então, 1640 acabou a União Ibérica, né? E em 1640 começa a luta para a expulsão dos holandeses. Então, se vai haver o fim dessa união entre Espanha e Portugal, isso também vai contribuir para a expulsão dos holandeses. Então, quando chega em 1644, Nassau é expulso do Brasil, né? 1644, século XVII, meados, podemos dizer, por se negar a cobrar dos lusos brasileiros os empréstimos, né? Em 1644, a cobrança dos empréstimos de impostos, né? E em 1654, após muitas guerras e muitos conflitos, finalmente os colonos portugueses, né, apoiados por militares de Portugal e a Inglaterra, né, a Inglaterra vai apoiar, vai ficar as parceiras Portugal e Inglaterra, eles vão expulsar os holandeses, né? Então a expulsão dos holandeses ela se dá por essa questão, o fim da União Ibérica, né, o fim da relação entre Espanha e Portugal. Portugal tem apoio da Inglaterra e a Inglaterra vai ser um país emblemático na expulsão desse povo holandês no Brasil. Então, conseguiram expulsar definitivamente, né? Por volta de 1654, os holandeses saem do território brasileiro e retomam o controle do Nordeste. Vão retomar, né? Aliás, o Portugal e a Inglaterra vai retomar o controle do Nordeste brasileiro. Então, agora,
a produção vai ficar sobre Portugal e a Inglaterra. Em consequência das invasões à região nordeste do Brasil, os holandeses passaram a dominar todas as etapas da produção do açúcar, claro, né? No plantio da cana-de-açúcar, ao refino, a distribuição. Com o controle do mercado fornecedor de escravo africano, passou a investir a região das Antilhas, concorrências, né? Era o fim do chamado ciclo da cana-de-açúcar na história econômica do Brasil. Qual a solução, né? Agora metais preciosos. O Brasil agora vai passar para um novo processo. A economia vai agora ter um novo norte, que é a procura de metais preciosos, né? Com o fim, com a expulsão dos holandeses, o declínio da economia açucareira, o Brasil vai passar agora para o ciclo do ouro, né? Na região que ficará conhecida, a região como a das Minas Gerais. E aí a gente fica aqui pontuando 3 questões do que foi comentado, né, nesse momento nosso. Ponto 1, nós vamos fazer a seguinte indagação. Explique como o domínio espanhol sobre Portugal afetou a Holanda e o Brasil, né? Vocês vão comentar aí quais as medidas tomadas por Nassau. Você acha que ele gostava do Brasil ou não? Né? Terceiro ponto. Qual a consequência dos holandeses no Brasil? Então, assim, vamos pontuar esses 3 pontos. Espero que vocês tenham gostado e um abraço.